Jorge Jesus e Atlético Mineiro vira romance de cinema. Você vai saber tudo o que acontece sobre essa negociação hoje aqui no canal Bola em Foco. Bom, mas antes de qualquer coisa, eu peço a todos vocês que se inscrevam aqui no nosso canal, acione o sininho de notificação para você estar por dentro de todas essas notícias aqui, ó. Todos os dias tem mais ou menos 2 ou 3 vídeos com uma análise de informações sobre o mercado da bola, tanto internacional quanto nacional. A notícia que a gente vai trazer hoje é sobre Jorge Jesus e a novela Atlético Mineiro. O treinador português, que era um sonho de consumo do time da Gávea, acabou rescindindo seu contrato logo após o Flamengo anunciar o seu novo técnico. Sendo assim, com a demissão de Cuca, o Atlético viu uma grande possibilidade de trazer o técnico português para substituir até então o campeão brasileiro Cuca. Mas muita coisa está em jogo, principalmente a questão financeira. O staff da diretoria do Atlético Mineiro se encontrou com os dirigentes e procuradores do JJ para que eles conseguissem assinar um contrato até mesmo antes do Natal. Sendo que Jorge Jesus disse que só assumiria o Atlético Mineiro se o Atlético cobrisse os valores da rescisão de contrato do Benfica. Como assim, Lohan? Eu vou te explicar. Por mais que o Benfica tenha rescindido o contrato com Jorge Jesus, existe uma cláusula no seu contrato que Jorge Jesus teria direito a receber os seus valores até o final do término desse contrato. Rui Costa, depois de toda aquela movimentação com o Flamengo, decidiu rescindir o contrato de Jorge Jesus. Sendo assim, a cláusula diz que por mais que o Benfica abra mão dos trabalhos de Jorge Jesus, ele teria que arcar até o final do término desse contrato. Ou seja, nós estamos em janeiro e o fim da temporada europeia termina em julho. Então, Jorge Jesus ainda teria direito a receber o seu salário proporcional a 2,5 milhões de euros por mês perante 6 meses. Sendo assim, vamos colocar uma calculadorazinha aqui para que tu consiga entender qual é o trâmite e o porquê que Jorge Jesus ainda não assinou com o Atlético Mineiro. Vamos lá. 2,5 milhões de euros por mês dá o equivalente perante 6 meses a 15 milhões de euros no seu valor total, no seu bruto total. 15 milhões de euros vezes 6,34, que é o valor do euro, dá o equivalente a 95 milhões de reais perante o período de 6 meses. Então o que acontece? Perante 6 meses para Jorge Jesus, se ele vier ao Brasil e a gente colocar na cotação do real brasileiro, seria o equivalente a 95 milhões de reais. O Atlético fez uma proposta ao Jorge Jesus no qual o seu teto máximo de vencimentos por mês seria 1,5 milhão de reais. 1,5 milhão de reais, equivalente ao período de 12 meses, dá o equivalente a 18 milhões de reais. Ou seja, para chegar a 95, Jorge Jesus perderia 77 milhões de reais, isso na cotação do real brasileiro. Ou seja, seria muito mais viável para o treinador português ficar parado perante 6 meses e receber esses 77 milhões, ou na verdade esses 95 milhões de reais, do que vir trabalhar no Brasil e perder 77 milhões. Ou seja, para o Jorge Jesus assumir o time do Atlético Mineiro, teria que ser uma transação muito aquém e muito além dos valores e tetos financeiros do Atlético Mineiro. Sendo assim, a diretoria do Atlético se movimentou e teve 2 propostas. Porém, essas 2 propostas veio exatamente para o miolo de zaga do time do Atlético, que seria para o Natan e também para o Júnior Alonso. Os 2 jogadores têm propostas do futebol europeu. No acumulado das 2 transações, se elas assim forem concretizadas, dá o equivalente a 88 milhões de reais. Ou seja, 88 milhões de reais para 95 daria para cobrir uma boa parte. O Atlético teria que arcar com 7 milhões de reais anuais para que Jorge Jesus viesse e comandasse o time do Atlético. Porém, pensando financeiramente, essa transação seria uma transação de um valor muito astronômico,
de um valor muito fora da realidade dos padrões do futebol brasileiro. Ou seja, já parou para pensar, um clube de futebol, principalmente no Brasil, pagar 88 milhões de reais para ter um técnico por uma temporada? Seria algo extraordinário, seria a maior movimentação falando em termos de técnico no futebol brasileiro. Sendo assim, o Atlético se movimentou e já apresentou uma proposta de trabalho em Minas para Carvalhal, técnico que pode estar chegando em Minas no final desta semana, caso Jorge Jesus não abra mão desses 77 milhões de reais. Bom, esse aqui foi o nosso giro de notícias falando aí sobre o JJ e Atlético Mineiro. Se você gostou, inscreva-se aqui no nosso canal, acione o sininho de notificação para você estar por dentro aqui de todas as notícias aqui do nosso canal e você não perde nenhuma notícia sobre o mercado da bola. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Compartilhe aí o máximo que você puder. Beijo no coração. Feliz ano novo novamente e até a próxima.